gravando o complemento da aula de elemento em quadrado latino, que nós fizemos um exemplo prático, mas no final das contas acabou que nós não tivemos sucesso com relação à gravação da aula inicial. Estamos completando a gravação do teste de Tukey, já a sua aplicação prática. Mas nosso colega Apolo gravou uma parte da aula, envia para os colegas, eu envio essa e as coisas podem funcionar. Adiante. Então vamos testar, vamos aplicar o teste. Olha, lá no exemplo, vocês têm aí na apostila, nós temos um exemplo com aplicação de vermiculita, aí tem solo 1, solo de cerrado, desculpem, solo 2, solo de cerrado mais esterco, solo 3, solo de cerrado mais esterco mais NPK, solo 4, tratamento 4, solo de cerrado mais vermiculita, e o 5, solo de cerrado mais vermiculita mais NPK. Então quem estiver se lembrando, né? Eu não quero voltar aqui, ó, que quanto mais volta, mais escreve, mais memória ocupa, e aí o programa para de gravar. Mas o que eu fiz? Eu fui lá naquele exemplo e calculei as médias. Peguei os totais e dividi por repetição. Quanto era o número de repetições? Eram 4 repetições. Não sei se vocês estão lembrados. Então, peguei os totais, dividi por 4 e, tá aqui, e botei já na ordem. O teste de Tukey propõe que você coloque na ordem decrescente, da maior média para a menor. Então está aqui, ó. As plantas cresceram mais no solo de cerrado com esterco. Aí solo de cerrado com esterco e NPK. Solo de cerrado com vermiculita mais NPK. Solo de cerrado mais vermiculita. O que menos cresceu foi o solo de cerrado simples. Certo? Depois vocês veem aí essa denominação. Calculando o delta. Então, como todos têm 4 repetições, o número de repetições é igual para todo mundo. Então, usei a fórmula simplificada. Então, delta, que é a diferença mínima significativa, é igual ao Q de alfa. Quem é Q de alfa? Né? O Q da tabela Tukey. Aí, ó, tá bem aqui, ó. Separar ele aqui, ó. É um Q deixa eu tirar aqui um pouquinho. É o Q de 5% de número de tratamentos da pesquisa. Quantos eram? Eram 5. 1, 2, 3, 4, 5 médias, então tem 5 tratamentos. Com os graus de liberdade do resíduo. Lá naquele experimento que eu estou falando, era 15 o grau de liberdade do resíduo. Certo? Tá logo atrás aqui na apostila, voltando, você vai ver qual é o exemplo. Era 15. Aí você trouxe para cá. Se fosse naquele DQL que acabamos de fazer, era 12. E assim vai. Ok? Então, fui na tabela Tukey. Vamos lá na tabela Tukey. Então, puxei aqui, vou passar aqui, ó, tabela F a 5%, F a 10%. Alguém usa, professor? Nunca vi, mas há quem queira usar. Com 10% de probabilidade, lançar uma pesquisa que você tem 10% de chance de estar errado. Teste T, vocês usaram muito no ano passado, no semestre passado. Tukey, mas é a 1%. A maioria dos pesquisadores, todos para ser mais claro, usa a 5. Então vamos para a tabela de 5. Opa, achei. 5. Aí, se você esquecer, pessoal, como é que usa a tabela, está aqui dizendo, ó, número de tratamentos. São 5. Então está aqui 5. Ó. Aí, número de grau de liberdade do resíduo. Está aqui, ó, era 15. Então 5 com 15, está aqui, ó, é 4,37. Vem aqui e usa 4,37. Está aqui, ó, 4,37. Então lá na fórmula, ó, esse Q é 4,37. Entra para cá. Vezes raiz quadrada. Quanto era o quadrado médio de resíduo? Então, voltando aqui algumas páginas, você vai ver que o exemplo lá dizia que era 0,26. Dividido por quem? Por R. Está aqui, ó, o R. Quanto é o R desse experimento? Era 4 por 4. Então, observe, ó, a raiz, ó, divide a fração. Portanto, você faz 0,26 dividido por 4 igual e tira o resultado dessa fração. Se você fizer raiz de 0,26 por 4, sua calculadora vai tirar a raiz de 0,26, depois vai dividir por 4. Cuidado com esse erro. Então você faz. Agora, você também pode fazer assim, ó, raiz, aí a parênteses, 0,26 dividido por 4, fecha parênteses.
Aí ele tira a raiz completa. Pois bem, raiz de 0,26 por 4 vezes 4,37 deu 1,11, o que? Centímetros. Certo? 1,11 centímetros. Professor, o que é isso aí, esse negócio de centímetro, professor? É o seguinte, ó. Eu quero botar para lá. Lembra, isso aqui eram médias de alturas de plantas. A altura de plantas. Portanto, estava em centímetro. Quer dizer o quê? Que o solo que propôs as plantas numa determinada altura contra um outro solo que determinou plantas de outra altura, se essa diferença entre elas duas for igual a 1,11 ou mais, eu digo que um solo vence o outro. Se for menos que isso, eu digo que eles são iguais entre si. Espero que esteja entendendo. Então, compara as diferenças entre as médias com o valor de delta. Faz como, professor? Faz assim, ó. O próprio Tukey propõe. Ele diz, pegue a maior média e compare com a última. Então, você faz 6,77 menos 5,40. Aí chama de contraste 1. Certo? Contraste 1. M2 menos M1. Ó. M2, que é a média 2, contra a média 1. Depois você faz a última, a primeira delas, que é a melhor delas, contra a média 4. A primeira delas contra a média 5. E a primeira delas contra a média 3. Já entendi, professor? A maior contra a menor. E depois vai subindo, porque está em ordem decrescente. Exato. Então está aqui, ó, contrastes 1, 2, 3 e 4. Eu peguei a média 2 contra a menor e fui subindo. Ó, fui subindo conforme estão aqui na ordem. Ok? Aí vem contraste 5. Agora é a vez de quem? De quem está em segundo colocado. Essa segunda aqui contra a última, depois vou subindo. Então, contraste é 3 contra 1, depois contra 4, depois contra 5. Depois que eu fiz a maior delas contra todas e a segunda contra todas, é a vez da terceira. Como é que é isso, professor? É a terceira contra a última e a terceira contra a penúltima. E depois, professor? Depois as duas últimas. Né? E assim você faz as 10 comparações possíveis. Ok? Você faz as 10 comparações possíveis. Ó. A 2 contra todas, de baixo para cima. A 3 contra todas, de baixo para cima. E a 5. E por fim, as duas menos produtivas. Né? Que é a média 4 contra a média 1. Certo? Pois bem. Agora os valores. Então, quem é o contraste 1? 6,77 menos 5,40. Está aqui, aí você escreve. Este valor foi maior do que o delta? Sim. 1,37 é maior que o delta. Então eu digo que sim é maior e boto um símbolo aqui, ó, o asterisco. O que significa o asterisco, pessoal? Significativo a 5% pelo teste de Tukey. E 2 a 1%, mas você não está testando a 1, você está testando a 5. Muito bem. Agora, quando eu fiz a média 2 contra a média 4, deu quanto? Deu 1,25, também maior do que o delta. A 2 contra 5 deu 0,37, menor que o delta, então eu escrevo NS. NS quer dizer não significativo, certo? Não significativo, ok? Então, quando é não significativo, você escreve NS. Quando é significativo, você escreve o asterisco, ok? Só para lembrar, eu estou negritando aqui para ficar bem claro, né? Negritando aqui para ficar bem claro. Certo? Esse povo da informática isso é terrível. Ficou de ladinho aqui. Pois bem. Então, onde tem um asterisco? Onde todas as diferenças foram maiores ou pelo menos igual. Professor, se tivesse dado 1,11 aqui, eu botaria aqui igual e diria asterisco. Porque a regra decisória é maior ou igual, rejeita. Né? Rejeita H0. Que H0 é esse, professor? Aquele que eu falei lá atrás. Ó. Média 2 contra média 1. Se eu aceitar H0, as duas são iguais. Se eu rejeitar H0, elas diferem. Se diferirem, já tem uma melhor que a outra. Quem? A 2. Que eu botei, já botei na ordem decrescente. Já botei na ordem decrescente. Certo? Pois bem. Feito isso, agora você vai dizer assim, professor, eu ainda não vi um artigo científico com esse rol de contraste assim, escrito nele não. É que o autor simplificou esse monte de informação aí
em letras. Ele diz que onde não houver diferença, né, onde não for significativo, essa média aqui recebe uma letra e essa aqui recebe a mesma letra. Onde houver diferença, uma deve receber uma letra diferente da outra. Então aqui se for A para esse, B para esse. A para esse, B para esse. A para esse, A para esse. São iguais. É assim, professor? É não. É parecido. Porque você vai usar outras letras para igualar. Vamos lá. Tá aqui as médias. Ó, vou tirar essa letrinha aqui, ó. Vou tirar para nós fazermos, ó. Vou tirar para nós fazermos aqui, ó. Certo? Muito bem. Aliás, vou tirar de trás para frente. Se eu tirar de trás para frente, eu vou surgindo de acordo com o Word. Bom, o autor diz, você coloca a primeira letra A minúscula na primeira média, na ordem decrescente como elas estão. Em seguida, vê lá no contraste. Quando eu comparei a média 2 contra a média 1, deu diferente ou deu igual? Então, 2 contra a média 1. Deu rejeita CH0. Elas diferem entre si. Portanto, elas não podem ter a mesma letra. Então, você não vai botar A nessa outra média aqui. Ok? Deixa assim como está. Agora, quando eu comparei a 2 contra a média 4, deu o quê? 2 contra 4. Deu também que elas diferem entre si. Quer dizer que 2 e a 4 não devem ter a mesma letra. Então, eu não vou botar A aqui. Eu não vou botar esse Azinho aqui. Bom, quando eu comparei a média 2 contra a média 5, então, média 2 contra a média 5. Ah, diz que elas são iguais entre si. Então, eu devo escrever um A aqui. Certo? Devo escrever um A aqui. Ok? Vou botar aqui em negrito. Devo escrever um A. Dizendo o quê? Que se elas duas não diferem entre si, devem ter a mesma letra. Certo? O autor do teste disse, ó, ponha letras iguais para quem não difere, letras diferentes para quem difere. Vamos lá. E quando eu comparei a 2 contra 3, olha, se está na ordem decrescente, se 677 se igualou a 640, imagina a 665. Então, A também. Certo? A também. A gente costuma até dizer assim, ó, quando eu tiver uma média com a letra A e uma outra com A, quem tiver entre elas também recebe A. Ok? Muito bem. Veja que eu comparei a 2 contra todas. E já botei letrinhas aqui, ó. Por que 4 e 1 não tem letras? Porque elas não receberam A. Agora é a vez da 3. Vamos lá. A 3 contra a 1 tem a mesma letra? A 3 contra essa última aqui, ó, tem a mesma letra? Não, ela difere. A 3 contra a 4. Essa média 3 contra a média 4. Tem a mesma letra? Não, elas diferem. O valor que ela produz a mais ultrapassou a mínima. 1,13 foi maior que 1,11. Então, essa variedade de cana, sei lá o que está produzindo lá, acho que é pinos, é mais alta que essa. Pois bem, e 3 contra 5. Essa média 3 contra a média 5. Elas foram consideradas iguais entre si. Não ultrapassou. Ó. Não deu 1,11. Deu menor que 1,11. Se 3 e 5 são iguais entre si, então 3 e 5 devem ter... 3 e 5. 3 e 5 devem ter a mesma letra. Já tem. Então não tem o que fazer. Né? 3 e 5 deverão ter a mesma letra. Pois já tem. Ó. A e A. Pois bem. Fiz 2 contra todas. 3 contra todas. Agora é a 5. Agora é a 5. 5 contra a média 1. 5 contra a média 1. Está dizendo que 5 e 1 não diferem entre si. Ó, 5 e 1 deu 1. A diferença entre as duas deu 1. 1 centímetro. Quando o exigido, o mínimo exigido era 1,11. Então elas não diferem, elas são iguais entre si. Não diferem. Se não há diferença entre elas, elas devem ter a mesma letra. Aí eu pergunto, ó, eu boto, ó, 5 e 1 devem ter a mesma letra. Se eu botar A, o que aconteceu? Se eu botar A, eu estou dizendo que todo mundo é igual, ó. Mas essa 2 não ganhou do 1, 3 não ganhou do 1, só a 5 que não ganhou. Ah, professor, então você vai botar uma outra letra para elas? Exatamente, eu boto B,
E aí lá no 1 eu boto B também. Certo? B também. Indicando que elas duas são iguais. Mas eu não posso botar A. Estou dizendo, ó, 5 se iguala a 1. Mas a 1 não é igual a 2 e 3. Então, não posso botar A para igualar a 5 e 1. Uso outra letra. Como eu disse, se tem A no lugar e A no outro, quem tiver entre eles recebe A. Pois se tem B aqui e B aqui, quem tiver entre eles também recebe B. Portanto, B de bola. Certo? O que esse B aí está dizendo, pessoal? Esse B está dizendo que a média 4 é igual à média 5 e é igual à média 1. Pode olhar aqui, ó. A média 4, só um instantinho, o computador está pensando aqui, ó. A média 4, ó, ela é igual a 5 e é igual a 1. Mas a média 4 perde para as demais, ó. Ela perde para 2, ela perde para 3, então ela não pode ter a mesma letra de 2 e 3, certo? Traduzindo, as médias, né? Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra, né? Não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. E se as médias não diferem, os tratamentos também não. Assim o são os respectivos tratamentos. Pois bem, traduzindo. Quem tiver a mesma letra, você vai dizer para o produtor: os tratamentos 2, 3 e 5 são iguais entre si. E os tratamentos 5, 4 e 1 também. Veja se você entendeu. Quando você vai falar para o produtor agora quer saber o que é que eu planto. E agora? Você não vai dizer planta média 2, não. Você vai dizer assim, ó, plante o tratamento 2, use o tratamento 2. Neste nosso exemplo, era solo, né? Então vamos dizer o que? Solo de cerrado com esterco. Esse aqui é o solo de cerrado com esterco. Esse é o solo de cerrado com esterco e NPK. E esse aqui é solo de cerrado com vermiculita e NPK. Você vai dizer, ó, senhor produtor, ó, só até aqui, ó, letra A. Se você vai fazer muda de pinheiro ou de eucalipto, sei lá o que, você vai fazer o seguinte, ó, você vai usar ou pega o seu solo e acrescenta só esterco, já dá bom. Ou então você bota esterco e adubo químico, também dá bom. Ou usa vermiculita mais adubo químico, também dá bom. Qual o mais barato para o senhor? Só esterco. Então use só esterco, porque eles não diferem entre si quanto à promoção do crescimento das mudas lá de eucalipto, sei lá o que você está medindo. Certo? Professor, mas tem aqui uma diferencinha, tal, mas não é estatisticamente significativa. Quer dizer que, na prática, esses 3 tipos de composto aqui, para botar no solo, para botar no vaso, para produzir muda, são iguais entre si. Use o mais barato ou aquele que lhe for mais fácil. Se tem vermiculita, então use vermiculita com adubo químico. Adubo químico está caro, então use só esterco. Bom, doutor, mas eu não tenho, ou doutora, eu não tenho nem esterco, nem adubo químico, certo? E nem tenho vermiculita. E agora? Bom, você tem essa opção aqui também, ó. Certo? Você tem essa opção aqui também, mas o senhor vai perder. Por quê? Porque se o senhor usar só o seu solo de cerrado limpo e seco, suas mudas não serão tão boas quanto seriam se tivesse usado isso aqui, ó. Certo? Observe, ó. Esses dois têm A, esse aqui não tem A, ó. Então, esses dois vencem esse. Senhor produtor, se é o senhor usar só esterco de curral, melhor botar pelo menos um pouquinho. Se é do senhor usar só o solo simples, apanhar lá na sua mata lá e botar no vaso, use pelo menos esterco de curral. E se o senhor puder pagar mais um pouquinho caro, né? Use esterco mais NPK. Só que vai só gastar. Por quê? O esterco de curral já faz a mesma coisa que esterco mais NPK.
produtor vai dizer, não, eu vou usar vermiculita com adubo químico, que é esse aqui. Pois bem, pois vermiculita com adubo químico perdeu para esterco de curral e para esterco de curral mais adubo químico. Nesse caso, se o senhor vai usar vermiculita porque tem vermiculita na sua propriedade, então não use. Por quê? Porque só o seu solo, sozinho, já dá mudas, igualmente daria com vermiculita. Pessoal, vocês estão vendo aí o tanto de conclusão, interpretação que é possível tirar daí. E é isso que você vai escrever lá no seu TCC, certo? Nessa parte bem aqui, ó. Interpretação. Aqui eu estou sendo sucinto, porque né, aqui não é uma pesquisa científica, aqui é uma simulação. Você não vai dizer assim lá no seu TCC. Certo? E na sua prova, professor? Na minha prova você vai dar nomes. Certo? Você vai dizer os tratamentos. Aí você vai dizer solo de cerrado com esterco, solo de cerrado com esterco mais adubo químico e solo de cerrado com vermiculita e adubo químico foram iguais entre si. Certo? É o 2, 3 e 5. Ó. 2, 3 e 5. Certo? 2, 3 e 5. Ó. Tiveram a mesma letra. Ó. Quem tem a mesma letra é igual entre si. Os tratamentos 2 e 3 superaram os tratamentos, deixa eu só corrigir aqui esse S, 4 e 1. Ó. 2 e 3 foram melhores do que o 4 e 1. Ó. 2 e 3, tem A e tem A. Foram iguais entre si e melhores do que o 4 e 1. Ó. Por quê? Eles têm A e esse aqui tem B. Letras diferentes, tratamento diferente. Como está na ordem, esses aqui são melhores. Então, ó, os tratamentos 2 e 3, vou melhorar aqui, ó, foram iguais entre si e superaram os tratamentos 4 e 1. Os tratamentos 5, 4 e 1 foram iguais entre si. Ó, os tratamentos 5, 4 e 1 foram iguais entre si. Professor, mas tem um Azinho aqui, não importa. Esse B está dizendo que eles são iguais entre si. Não importa, não adianta. Professor, mas a muda cresceu 6,4 centímetros, aqui só 5,40. Não importa. Certo? Estatisticamente, esses três aqui se igualam. A letrinha está dizendo pelo Tuque. Certo? Então, os tratamentos 5, 4 e 1 foram iguais entre si. Ainda posso continuar, né? Vírgula e... Aí você vai vir aqui, ó. E o que, professor? Ainda tem coisa para dizer aí? Tem, ó. Deixa eu ver... Não, tem não. Acabou. Só isso mesmo. Pois bem, recomendações. Agora vem o agrônomo. Aqui o estatístico vai dizer para ti isso aqui, ó. O estatístico vai te dar essas letras, essa conclusão e essa interpretação. Mas o agrônomo agora vai recomendar. O agrônomo vai dizer, com base nos resultados do teste de Tuque, recomendaria os tratamentos. Aí, ó, 2, 3 e 5. Né, que foram iguais entre si e se destacaram na pesquisa. Então, eu recomendaria o 2. 2, 3 e 5 foram iguais entre si. Então, recomende os 3 e você pode até acrescentar. Ó, esse reticência aqui, ó, é deixando espaço para você. Né? O produtor agora vai escolher aquele que for mais conveniente para ele, conforme o quê? Conforme o preço, a disponibilidade, facilidade de você conseguir e assim por diante. Isto é teste Tuque, pessoal. Na aula que vem mostraremos um outro teste. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu vou parar a nossa gravação.